Olá pessoal, boa noite. Eu sou o professor Max Maciel e eu sou o coordenador da Escola Elza Gomes. Poucos de vocês me conhecem, né? Porque eu trabalho durante o dia. Vocês têm proximidade mais com o coordenador Joacir. Eu estou aqui hoje, a pedido do professor Haroldo, para falar um pouquinho sobre um fato histórico do século XX que foi decisivo e que parece que está se repetindo, né? Existe uma teoria na história que diz que a história é cíclica, ou seja, que a história se repete algumas vezes. O filósofo Karl Marx, que vocês já devem ter ouvido falar, né? O Karl Marx é o pai do socialismo, do comunismo. O Karl Marx diz que a história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como comédia. E de fato parece ser verdade. Em 1906, no Brasil, houve um movimento, uma revolução, chamada Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina aconteceu no governo do presidente Rodrigues Alves, que tinha a intenção de vacinar a população contra a varíola. E essa vacina, foi desenvolvida pelo Oswaldo Cruz, que era o sanitarista da época, e ela era feita da seguinte forma: eles infectavam animais, no caso vacas, e recolhiam as partes purulentas das feridas do gado para produzir a vacina. E aí a oposição ao Rodrigues Alves, que era enorme. Rodrigues Alves era no começo da República, ele governava em 1906, a República era muito nova. Tinha ainda os monarquistas, que eram pessoas que eram a favor da volta do imperador Dom Pedro II. E eles começaram a trabalhar contra o Rodrigues Alves para as pessoas não serem vacinadas e não quererem ser vacinadas, colocando na cabeça das pessoas que a intenção da vacina era matar a população mais pobre, e também dizendo que, como a vacina era baseada nas feridas, obtidas do líquido das feridas dos bois, quem tomasse a vacina ficaria com feições bovinas, ou seja, ia parecer uma vaca, ia parecer um boi. Houve uma revolução imensa, a população se revoltou, os operários, sobretudo, se misturaram com os monarquistas, que eram os que desejavam derrubar o Rodrigues Alves e trazer Dom Pedro II de volta, e ainda houve militares que se meteram no meio dessa baderna todinha. Eu sei que essa revolução no Rio de Janeiro acabou tendo consequências desastrosas. Aconteceram 945 prisões, 461 pessoas foram deportadas, ou seja, foram mandadas embora do Brasil, 110 feridos e ainda 30 pessoas mortas. Tudo isso em torno de uma mentira, porque a vacina, na verdade, era para prevenir a varíola e não para prejudicar a população. E aí, coincidentemente, mais de um século depois, pouco mais de um século depois, nós estamos vivendo um momento que não é a revolta da vacina, mas que é conhecido como movimento anti-vacina, em que parte da população mal informada e alguns líderes até, como é o caso do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e os seus asseclas, os seus seguidores, parte da sua equipe, eles são contrários à vacinação, vacinação no caso agora contra o coronavírus, que só no Brasil já matou mais de 210 mil pessoas. Um número absurdo de pessoas morreram. Hoje nós temos 6 vacinas prontas sendo utilizadas, mas aí tem uma parcela considerável da população que não confia na vacina e que deseja não tomar a vacina. Geralmente pessoas menos informadas, certo? E pessoas que têm acesso à informação por meios que não são tão seguros, como o WhatsApp, como sites que não são confiáveis, blogs, e existe uma galera que ajuda a difundir isso, Possivelmente não haja uma revolta da vacina, porque graças a Deus a grande maioria da população, 70% da população pelo menos, acredita que a vacina é benéfica e que vai tomá-la sem ser obrigado a tomar. Mas num cenário pandêmico como o que nós estamos, com 210 mil pessoas mortas por isso, tomar vacina
uma obrigação, deveria ser obrigatório tomar a vacina, porque não é em relação a mim, é em relação ao outro também, porque se eu me contamino, eu contamino o outro. Mas existem movimentos anti-vacinas que se contextualizam com a revolta da vacina de 1906, o que traz à tona a ideia de que realmente a história é cíclica e que ela se repete, né? A primeira vez como tragédia, como foi na revolta da vacina, com 30 mortos, 110 feridos, quase 1.000 pessoas presas, e agora de maneira quase cômica, eu diria. Se não for cômico, é cômico, né? Seria cômico se não fosse trágico nós termos líderes governamentais lutando contra um benefício que vai apenas ajudar a população a sair desse cenário periclitante que é a pandemia do coronavírus. Então, eu só queria deixar esse recadinho para vocês, deixar essa informação e que vocês debatam sobre o assunto e vocês comparem os dois momentos da história. A história se repete, né? Há semelhança entre a revolta da vacina e o movimento anti-vacina atualmente? Pensem nisso e discutam. Um abraço.